Capítulo 15 – Técnica do fenômeno da redenção. Observemos agora o nosso diagrama em outros dos seus aspectos, para ver o que mais ele nos diz. Na sua expressão gráfica, ele nos mostra o conteúdo e o funcionamento da lei. O homem não está sozinho, abandonado no caos, entregue a si próprio, como pode parecer ao involuído, situado no antissistema. Mesmo nessa posição de desordem, o ser não escapa à lei, que continua sempre vigorando na profundeza, dirigindo tudo no sentido da ordem. Também nesse estado, que parece de ilimitado arbítrio, porque não há consciência alguma de qualquer regra, o ser está indissoluvelmente amarrado à fatalidade das reações da lei, as quais aparecem tão logo ele se movimente contra ela, cometendo um erro. Como já dissemos, a lei de Deus não pode ser destruída, pois isso significaria a destruição de Deus, absurdo que não poderia ser permitido à criatura. Com a revolta, o ser pôde tão somente emborcar a sua posição dentro da lei, de modo que o antissistema não significa uma criação nova, mas apenas a posição emborcada do rebelde no seio do sistema. O ser pode negar a existência e a presença da lei, sendo livre para acreditar que ele seja o dono absoluto de tudo, mas isso não o impede de ficar preso no torno de ferro da lei, que o aperta de todos os lados. Insistimos no estudo da lei porque o seu conhecimento é fundamental para construirmos o nosso destino, a fim de que possamos, por meio da evolução, nos libertarmos da dor e atingir a felicidade, o que representa a solução do maior problema da existência. Por isso, neste volume, quisemos estudar não só em que forma e medida a lei, por meio da dor, reage contra o erro para corrigi-lo, mas também como o ser, com a evolução, realiza a conquista dos campos de forças positivas do sistema e a destruição dos campos de forças negativas do antissistema. No processo evolutivo, pelo qual o ser, por um longo caminho de transformação, é levado da sua posição de antissistema à de sistema, os dois impulsos fundamentais, o destrutivo da parte do rebelde e o salvador da parte de Deus, encontram-se permanentemente contrapostos em luta, enquanto a evolução opera o processo de transformação da negatividade em positividade, que retifica o precedente processo involutivo, no qual se deu a transformação da positividade em negatividade. Nos diferentes níveis de existência, conforme a posição do ser ao longo do caminho da evolução, prevalece um ou outro destes dois sinais, antagonismo, que manifestando sempre presente o universal dualismo, originado com a cisão da revolta, continuará assim até que a evolução tenha saneado e reabsorvido tudo na unidade de origem. Dualismo significa não somente que há dois sinais diferentes, positivo e negativo, mas também que cada um deles pode assumir um valor diferente conforme o ponto de referência em função do qual ele é observado e avaliado. Em outros termos, o que é positivo com relação ao sistema
é negativo com relação ao antissistema e vice-versa. A razão para este fato é que o movimento do processo evolutivo realiza-se por oscilações entre dois polos opostos, as quais resultam da luta entre dois impulsos contrários, sendo cada um deles uma tão exata inversão do outro que, para substituir ao outro, quer anulá-lo. Assim, o que é construção do sistema não pode ser senão destruição do antissistema, e ao contrário. O mesmo acontece com o processo de retorno do ser ao sistema, trabalho que, para o involuído, situado no antissistema, de sinal negativo, representa uma perda e um peso, enquanto para o evoluído, que quer se salvar, voltando ao sistema, de sinal positivo, significa uma conquista e uma vantagem. Então, o mesmo processo evolutivo pode ser encarado de dois pontos de vista opostos, um em relação ao involuído, cuja vontade e triunfo, por serem frutos da revolta, está na descida, motivo pelo qual ele se rebela à evolução, e outro em relação ao evoluído, cuja vontade e triunfo, porquanto sua vontade é se endireitar em obediência, está na subida, razão pela qual ele busca a evolução. Se evoluir representa um processo de transformação da negatividade em positividade, então essa transformação significa para o ser uma mudança da sua posição de sofrimento para a de felicidade. Mas essa transformação da posição do ser de desvantagem no antissistema na desvantagem no sistema não pode ser realizada senão através do esforço e do sofrimento do próprio ser, que representam desvantagem para ele. É assim que a vitória do sistema significa derrota para o antissistema. É desse modo também que a felicidade do involuído, porquanto ele se colocou na posição de desobediência ao invés de obediência, está emborcada, encontrando-se na descida e não na subida, tratando-se de uma felicidade somente aparente, que é de fato traidora e acaba no sofrimento. A dura realidade é que o cidadão do antissistema, para poder chegar ao seu verdadeiro bem, tem que endireitar o seu conceito errado de felicidade, que para ele consiste na revolta. E cabe à dor a tarefa de ensinar para ele que o correto conceito de felicidade é outro, oposto, consistindo justamente na obediência. É lógico que na estrutura da obra da criação de Deus, o mais almejado objetivo do ser seja atingir a sua felicidade. Porém, ele, rebelando-se, coloca-se em posição emborcada, sendo levado pela revolta a buscar uma forma de felicidade às avessas, que parece alegria, mas é sofrimento. Cabe agora ao ser, com o seu esforço, endireitar essa posição emborcada, absorvendo e assim neutralizando o sofrimento, para que a falsa alegria torne-se verdadeira. Somente tais conceitos podem explicar o conteúdo e a técnica do fenômeno da redenção, mostrando como tudo neste mundo obedece a uma lógica perfeita,
embora na superfície apareça a contradição de que não é possível chegar à felicidade senão através da dor. Por que razão o ser, para atingir a felicidade, deve atravessar o sofrimento? Por que essa dura condição, na qual se ergue para o ser uma barreira contra a realização do seu maior instintivo impulso, que quer levá-lo ao seu bem? Sem aqueles conceitos, não se pode chegar a compreender o absurdo desse caminho às avessas, segundo o qual, para se realizar uma obra de sinal positivo, é necessário percorrer um caminho e executar um trabalho de sinal negativo. Sem essa chave que estamos oferecendo aqui para resolver o mistério, o fenômeno da redenção pela dor permanece um absurdo inexplicável, uma contradição que nada pode justificar. Eis então que o ser somente pode se remir, somente pode ressuscitar e se reconstruir na positividade, indo contra si mesmo, renegando-se como cidadão do antissistema e se destruindo como tal, o que significa destruir sua própria negatividade. Eis como se explica o fato de que uma dor, ao funcionar, destrói a si mesma, desaparecendo ao realizar seu objetivo. É assim que ela pode se tornar um meio de redenção e de conquista de felicidade. Esta é a razão pela qual um caminho percorrido negativamente pode desembocar num resultado positivo, fazendo que do negativo, enquanto ele exerce uma função de endireitamento, possa nascer o positivo. É lógico, então, que a destruição da dor para atingir a felicidade não possa realizar-se senão por meio da própria dor. Cai assim o absurdo, permitindo-nos ver que tudo corresponde a um equilíbrio e justiça perfeitos. Vemos então por que o ser não pode chegar à sua satisfação senão pelo caminho da sua insatisfação. Assim, a existência de tal contradição se justifica, pois ela é justamente a consequência da primeira contradição, estabelecida pelo próprio ser com a sua revolta. No sistema, não existe oposição de contrários, resultado da cisão no dualismo, no qual surge o contraste entre dois sinais opostos que lutam para se eliminarem um ao outro. No sistema, tudo é positivo e só positivo. A felicidade não está condicionada, independendo da dor, o seu contrário. Não existem os caminhos torcidos, fruto do emborcamento da revolta. Já para o rebelde decaído, pelo contrário, não pode existir senão a felicidade enganadora do antissistema, ligada à dor e ao esforço da evolução para reconquistar a verdadeira felicidade do sistema, perdida com a queda. Não poderia acontecer de um modo diferente num mundo emborcado pela revolta. É lógico que nessa sua posição emborcada, a felicidade fique amarrada aos pés do seu oposto, a dor. No antissistema não há saída, ou a enganadora felicidade do mal que leva para o sofrimento, ou o sofrimento para se remir, pois na sua posição emborcada, a felicidade não pode ser senão sofrimento. Na sua ignorância, o mundo não sabe enfrentar o problema para resolvê-lo.
Então procura fugir no gozo, onde acaba encontrando somente ilusões e insatisfação. Assim ele segue o caminho da descida, aquele mais fácil, desmoronando sempre mais para baixo, o que significa aumentar o fardo da dor e não diminuí-la. O ser está preso dentro de uma lei de ferro, da qual não pode fugir. Essa é a técnica do fenômeno, e ninguém tem o poder de modificar o seu funcionamento. É lógico que para o ser do antissistema, a conquista da felicidade verdadeira e estável do sistema não pode ser senão fruto do sofrimento, que retifica a sua posição emborcada. No antissistema, o natural direito à felicidade tornou-se uma dívida que deve ser paga. Ao invés de uma plenitude de satisfação, a felicidade tornou-se um vazio e uma fome insaciável, ficando dela só a carência e a desesperada procura. De tanta riqueza, restou só a pobreza. De tanta alegria, restou só o choro do condenado. E agora, no fundo da sua pobreza, a criatura tem que pagar com o seu próprio sangue a riqueza que tentou furtar. Se o ser desceu, é lógico que tenha depois de fazer o esforço para subir, assim como quem destrói a sua casa tem que construí-la de novo se não quiser ficar sem ela. Igualmente, se o ser, com a sua revolta, gerou as forças de resistência contra o sistema, é justo e lógico que ele tenha de vencê-las para voltar ao sistema. Lembremo-nos de que a dor, meio pelo qual o ser tem que se remir, foi obra da criatura rebelde e não de Deus, pois não existe dor no sistema. Assim, é lógico e justo que o ser somente possa se libertar da dor, reabsorvendo-a toda, porquanto, sem essa reabsorção, não é possível alcançar a salvação com o retorno ao sistema. Este princípio de reabsorção é universal e funciona todas as vezes que o ser, cometendo um erro, se afasta da lei. Nesse caso, o ser deve equilibrar seu erro como numa balança, neutralizando-o com uma dor correspondente em quantidade e qualidade. O princípio da dor, inexistente antes, foi introduzido na obra de Deus pela criatura rebelde, constituindo a reação da lei ao maior erro do ser, que foi a revolta. É lógico, então, que a dor seja tanto maior quanto mais o ser é involuído, encontrando-se perto do antissistema, e tanto menor quanto mais o ser é evoluído, estando próximo do sistema. O mesmo princípio aplica-se a qualquer tipo de erro, do menor ao maior, pois todo erro representa uma revolta à ordem estabelecida pela lei. Então, se o ser, nos níveis inferiores, encontra-se perseguido pela dor, ele está de fato sendo perseguido apenas por sua própria revolta. O ser que, obedecendo à lei, procura subir ao longo do caminho da evolução em direção ao sistema, não fica sujeito a essa perseguição. A dor sofrida pelo ser nada mais é senão o conjunto das forças positivas da felicidade, que favoreciam a criatura no sistema, mas que agora, emborcadas por ela ao negativo, por isso mesmo a vergastam. Assim, as forças que a criatura, em seu proveito, pretendia lançar contra Deus, acabaram sendo lançadas contra ela mesma,
em seu próprio dano. É lógico que, desse modo, quem mais sofre e progride, mais se liberta do sofrimento, assim como quem mais goza e menos progride, menos se liberta e mais afunda no sofrimento. Em outras palavras, quanto mais o ser, sofrendo, renega a si próprio como cidadão do antissistema, tanto mais ele se aproxima da felicidade do sistema, e ao contrário. Outro fato, contudo, é o transformismo. Ele é o estado de quem não pode existir senão percorrendo continuamente o caminho do relativo em busca da perfeição. Essa foi a posição de instabilidade na qual a revolta emborcou a posição original, representada pelo absoluto, imóvel na sua perfeição. Ora, para o ser decaído no relativo, o transformismo representa a sua forma de existência necessária, da qual ele não pode sair. Da necessidade desse transformismo derivam algumas consequências. Esse transformismo é dirigido para o sistema pela irresistível vontade da lei. Assim, devido à necessidade de atingir esse objetivo superior, tal transformismo representa uma vontade de ascensão, constituindo uma força que impulsiona fatalmente para a evolução. Tudo isto coloca o ser, quer ele queira ou não, dentro de uma corrente na qual ele não pode existir senão na condição de esforço para subir através de sofrimento e luta, condição sem a qual a evolução não pode se realizar. Eis então que necessidade de evoluir significa necessidade de trabalhar e sofrer, impossibilidade de ficar parado, fatalidade do destino de ter que realizar o esforço da ascensão. Assim, observamos o destino do mundo, que não consegue encontrar paz, seja porque, perseguido pela dor, corre fugindo dela, seja porque, atraído por suas miragens, corre atrás delas em busca de uma felicidade que termina sempre num engano. Destino duro esse, mas justo, cuja lógica vemos agora, porque foi o ser que, com a sua revolta, condenou-se a ele, semeando as suas causas com as suas próprias mãos. O que dissemos corresponde mais à forma mental comum, uma vez que o evoluído, deslocado na Terra, encontra-se aqui como desterrado, pertencendo a outros níveis de existência. Ao contrário da sua visão, tudo na Terra é concebido e julgado com outra forma mental, pela qual o valor está na revolta egocêntrica, sendo essa a psicologia de quem está mais próximo do antissistema do que do sistema. Para o biótipo evoluído, esta concepção representa um absurdo inaceitável, assim como absurdos e inaceitáveis são os respectivos conceitos e julgamentos que saem da forma mental do biótipo involuído. Isso é lógico, porque as posições e os pontos de referência desses dois seres são opostos. Essa variação da liberdade individual, porém, não pode impedir que cada um permaneça bem preso ao próprio destino, de acordo com a sua posição dentro da lei. Não há ser que não esteja contido dentro da lei e da sua vontade de se realizar. O tempo bate inexoravelmente o ritmo dessa realização. Não há fenômeno que possa ficar parado sem ter de chegar à sua madureza.
O antissistema faz esforços desesperados para resistir à evolução, mas acaba sendo vencido, porque o impulso do sistema, que é o mais poderoso, acaba arrastando tudo. Quem quer fugir à fadiga da evolução fica abandonado como um destroço, só restando a ele apodrecer, sendo perseguido pelo enjoo que aflige os ricos ociosos e que os desentoca de seus esconderijos. Esse é o fruto podre do seu vazio interior que os envenena. O processo do transformismo não pode parar. Com a revolta, o ser condenou a si próprio a uma corrida contínua e não terá paz enquanto não tiver voltado ao sistema, encontrando novamente Deus. Assim caminha fatalmente a evolução. Como todo fenômeno, ela tem seu próprio tempo, que mede o seu amadurecimento e, como um pêndulo inexorável, marca por dentro o transformismo de todos os fenômenos, estabelecendo o ritmo do desenvolvimento da evolução até a sua solução. Continuemos observando outros aspectos do fenômeno evolutivo. Amadurecidos pelo caminho percorrido até aqui, é possível esclarecer novas dúvidas, focalizando com mais exatidão alguns problemas e aperfeiçoando alguns conceitos já mencionados. Procuremos, então, responder mais exaustivamente a estas duas perguntas. Primeiro, a evolução no seu conjunto é finita ou infinita? Segundo, cada elemento individual pode progredir para sempre ou existe um ponto final no qual a sua evolução, completando-se, atinge um estado no qual tem que parar? Eis então o que procuramos saber. Primeiro, se há ou não um limite para o processo evolutivo universal. Segundo, se há ou não um limite para o processo evolutivo no caso particular do indivíduo. Comecemos com o primeiro caso. Tão logo surge a ideia de que o ponto final da evolução é Deus e de que Deus é um infinito inatingível, ocorre a ideia de que a evolução também deveria ser infinita, porque o seu ponto final é um infinito e não se pode encontrar um ponto final no infinito. Em nosso diagrama, porém, vemos que o caminho da evolução é limitado, tendo o seu ponto de chegada estabelecido pela linha WXW1. Como se resolve então essa contradição? Observemos o fenômeno mais de perto. Perguntamos: é possível um caminho que nunca atinja o seu ponto final? Uma obra de construção que nunca termine? Um processo de transformação que nunca chegue a uma conclusão? Se assim fosse, a evolução não seria mais um caminho, uma construção, um processo de transformação. Ela se tornaria um fenômeno sem objetivo, sem conclusão, sem ponto de chegada. E isso implicaria que, de outro lado, ela não teria causa, início ou ponto de partida. Assim, permanecendo para sempre em suspenso, a evolução perderia todo o sentido. Não é concebível um movimento sem pontos de referência, fora de um mundo relativo e finito. Todo movimento a uma velocidade determinada qualquer torna-se igual à imobilidade quando se verifica no vazio ilimitado, onde não existe nenhum ponto de referência em função do qual seja possível avaliá-lo.
O transformismo evolutivo presume uma resposta à pergunta de onde e para onde. Não conseguimos conceber um fenômeno de tal envergadura sem uma causa determinante, como uma corrida sem uma realização final que a conclua e a justifique. A ideia de caminho pressupõe uma direção, que implica numa finalidade a atingir, na qual o fenômeno tem que se resolver. Pode-se responder que tal impossibilidade de conceber uma evolução sem limite dependa do fato de tal fenômeno existir no relativo. Mas é justamente pelo fato de existir no relativo que a evolução tem que ficar sujeita às leis do relativo, e isso implica um início, um desenvolvimento e um ponto final. É exatamente pela relatividade do relativo que ela tem que possuir um final. Mas por que a evolução tem que existir no relativo? Antes da revolta, só existia o absoluto, de onde saiu o relativo, que, por ser fruto da revolta, tomou a forma oposta. A criatura não podia criar nada novo para gerar outro sistema, mas somente produzir deslocamentos dentro dele. É lógico que, tratando-se de um movimento de revolta, dela não poderia nascer senão o contrário do que já existia, e o que existia era o absoluto, o contrário do relativo. Era na própria natureza do absoluto que estava implícito a única forma que o seu contrário, o relativo, podia assumir, justamente pelo fato de se tratar de emborcamento, que é o resultado lógico da revolta. Em outras palavras, existia o absoluto, e seu emborcamento representa a inevitável consequência da revolta. Tal inversão significa atingir a posição oposta. Ora, a forma oposta do absoluto é o relativo. Eis por que razão o ciclo involutivo-evolutivo da queda e salvação não podia existir senão no relativo. Eis por que a evolução existe no relativo. Mas relativo quer dizer limite, e isso significa que há um fim para o processo. Então, pelo fato de se realizar no relativo, a evolução não pode ficar sem solução. O relativo é o terreno natural da evolução, no qual ela ficou fechada como resultado da revolta, que outra forma não podia gerar. E relativo implica todas as suas consequências, entre as quais a necessidade de ficar sujeito a um termo final. Além disso, se de fato vemos que a evolução existe em função de um seu telefinalismo, então o processo terá de se resolver quando atingir o seu objetivo, para o qual ela existe. Pela própria posição da evolução dentro do terreno do relativo, ao qual ela pertence, porque faz parte da queda que o gerou, o processo evolutivo tem que ficar sujeito a todas as qualidades do relativo. É justamente o fato de tal fenômeno realizar-se no relativo que torna possível medir os seus movimentos e avaliar os seus produtos, o que seria impossível se não houvesse outros termos com os quais compará-los. Então, é devido à própria natureza do fenômeno evolutivo que nele está implícito o conceito de limite.
Quando, com a revolta e a queda, o imutável decaiu no movimento, foi a própria natureza do fenômeno da queda que marcou o seu ponto inicial, acarretando assim, no lado oposto, a existência do ponto final correspondente. Foi o próprio fenômeno da queda que gerou o conceito de início e fim, de tempo e movimento, de mudança vir a ser ou transformismo involutivo-evolutivo. Foi a queda que, pelo fato de constituir uma descida, lançou o ser neste mundo relativo, nos antípodas daquele no qual ele existia no sistema. Tudo isto foi obra do ser rebelde e irá perdurar no transformismo, que é a dimensão desse fenômeno, até que o parênteses do antissistema, dentro da vida infinita do sistema, tenha sido, pela própria natureza do fenômeno e da lei que o dirige, automaticamente fechado. É por tudo isto que não é possível conceber uma evolução sem fim. Ela faz parte de uma ordem de ideias lógicas, na qual não há lugar para o infinito. E isso é coerente, pois cada um dos dois universos tem a sua própria dimensão, inversa à do outro. O sistema tem o infinito, dimensão de Deus. O antissistema tem o finito, dimensão do ser rebelde, oposta à de Deus, como a revolta exige. O limite é a única dimensão na qual pode existir essa posição, que além de dualismo, bipolaridade e contraste, significa também equilíbrio entre opostos, pelo qual o conceito de início implica o de fim, e vice-versa. O que há de um lado tem que existir do outro, em posição paralela e inversa, como seu complementar. Por isso, o limite não pode ser unilateral, mas somente bilateral, condição essencial para que o circuito possa se fechar, exatamente como se realiza neste caso, fazendo tudo voltar à origem no sistema e o ponto de chegada coincidir com o ponto de partida. Acontece assim que, se o conceito de limite existe no período involutivo-evolutivo, marcando o início e o fim desse período, ele desaparece em relação ao absoluto, porque seus dois limites, o ponto de partida e o ponto de chegada, constituem no absoluto o mesmo e único ponto, onde os dois limites opostos se fundem e reciprocamente se anulam, eliminando o conceito de limite. Assim, pela lógica do plano universal, o fenômeno involutivo-evolutivo não pode ser concebível senão como uma aventura que se realiza na particular dimensão do vir a ser, num ciclo fechado sobre si mesmo, como um episódio que não podia deixar de ficar preso dentro dos seus próprios limites, constituindo um incidente transitório, realizado dentro da dimensão do absoluto, na oposta posição de relativo. Para melhor responder à primeira pergunta, ainda não esgotada, temos de esclarecer outro ponto. Se estamos no relativo, que é o reino dos limites e das medidas, temos o direito de saber onde está situado esse limite. Acima de tudo o que foi gerado pela revolta, existindo fora do tempo gerado por ela, independente, antes e depois da queda, está o reino do absoluto. Ora, se a queda foi uma descida involutiva,
levando a um emborcamento na posição contrária do absoluto no relativo, é lógico que a evolução, sendo a segunda parte do mesmo ciclo, inversa e complementar, não possa ser constituída senão por um endireitamento daquele emborcamento, para levá-lo de volta ao estado original, que é o ponto de partida. Isto quer dizer que a evolução somente pode consistir num caminho de volta, que leva o relativo ao absoluto. Eis que se o termo final da evolução é o absoluto, então ela irá encontrá-lo, estando o seu limite situado, portanto, no ponto em que ela atinge o absoluto. É nesse ponto, então, quando ela chega ao seu termo, que está o limite da evolução. Desse modo, podemos responder à nossa pergunta afirmando que o limite do processo evolutivo está situado no ponto em que o relativo desemboca no absoluto. Mas por que o relativo acaba desembocando no absoluto? Isso se deve não somente à necessidade do processo, seguindo a própria estrutura do fenômeno, cumprir a segunda metade do ciclo em posição inversa, para voltar ao ponto de onde o ciclo involutivo-evolutivo saiu, mas também ao fato de que ele representa o efeito de um impulso da criatura e, por isso, não pode ser senão limitado nas suas consequências, possuindo implícito na sua própria natureza o princípio de limite. De tal impulso não podia nascer senão o relativo, que não pode deixar de se esgotar. Somente o absoluto, que é positivo, existe de verdade. O relativo nada mais é senão uma temporária negação do absoluto, um seu aspecto emborcado, constituindo em substância somente uma existência fictícia, ao negativo, uma não existência, apenas com aparência de real, como forma transitória e inconsistente da única entidade que existe de verdade, o absoluto, ou seja, Deus. Esta posição no relativo é falsa e enganadora, contrária à realidade, podendo existir somente pelo fato de ser dependente da posição verdadeira, que representa a única força positiva capaz de sustentá-la. É somente em função do absoluto e apenas como um seu disfarce que o relativo pode subsistir e se manter, razão pela qual não pode deixar de terminar, tendo de recair no absoluto. Após a evolução haver reconstituído com o seu transformismo tudo que a involução destruiu, neutralizando a queda ou afastamento com o caminho da volta e cumprindo assim toda a realização em função da qual ela existe, há um ponto no qual os impulsos que geraram o fenômeno se esgotam e ele desaparece, pois o emborcamento involutivo pelo qual o fenômeno foi gerado é reabsorvido e neutralizado pelo endireitamento resultante da evolução, no sentido de fazer tudo que era negatividade no antissistema voltar a ser positividade no sistema. Assim, nada se cria e nada se destrói, sendo tudo devolvido através do processo evolutivo ao estado de origem, onde a evolução chega ao seu termo, porque neste ponto não existe mais o antissistema, desaparecendo o relativo e tudo que deriva dele.
estamos aqui nos referindo ao fenômeno da evolução como coisa passada, já que o estamos observando, colocando-nos no seu ponto final, para nós hoje bem longe ainda. Dentro do relativo, o que agora dissemos constitui limite, mas apenas em face do relativo. Dentro do absoluto, porém, nada mais disso é limite, porque tudo acaba nele, permanecendo tudo imóvel, acima do transformismo e fora do tempo, tanto o que está antes da queda como o que está depois. O que existe no tempo é produto transitório e tem que ter um fim, deixando de existir quando o tempo desaparece. Tudo o que é filho do relativo tem que terminar com o relativo. Neste ponto, desaparece o transformismo, o tempo, o limite, a medida. Tudo que foi fruto da queda extingue-se, transformado pela evolução numa existência de tipo diferente, que toma o lugar da precedente. Eis onde está situado o limite. Ele se encontra no ponto em que o fenômeno evolutivo, completando seu amadurecimento, alcança o objetivo para a realização do qual a evolução existe, que é destruir todas as consequências da revolta e da queda, reconstruindo tudo que foi destruído. Este fim do transformismo na imobilidade da perfeição, finalmente atingida depois de tão longa corrida e tão dura procura, poderá parecer para nós, acostumados a conceber no relativo, cristalização e morte, como é de fato a estagnação inerte de quem para no caminho evolutivo. Mas a imobilidade no absoluto quer dizer superação da fase de transformismo e não o fim do funcionamento ativo, que continua plenamente no organismo do sistema, onde o movimento, sendo de outro tipo de natureza, é imutável no sentido de não ser mais um transformismo, um vir a ser em involução-evolução. Trata-se da imobilidade do que é deterministicamente perfeito conforme a lei, e não da tentativa contínua para buscar a perfeição numa corrida de amadurecimento evolutivo. Uma vez que, com a completa obediência à lei, foi atingida a perfeição no sistema, o movimento é estabilizado na posição certa e definitiva da obra realizada, e não mais instável na posição incerta e variável da obra em reconstrução e em evolução. Vemos o nosso diagrama limitado pelas linhas ZYZ1 e WXW1. Essa linha vermelha WXW1 estabelece o ponto limite e representa o momento em que a evolução acaba. Nesse instante e nessa posição, desaparece a série de todas as dimensões do relativo, cessando o sucessivo transformismo de cada uma delas na dimensão seguinte. No absoluto, apaga-se e desaparece a ideia de limite, qualidade do relativo, fora do qual ela não existe. A resposta à nossa pergunta, então, é que a evolução, apesar de seu ponto final ser o infinito, é finita, porque a finitude é a qualidade do relativo, dimensão na qual a evolução existe. Por isso, nela está implícita a ideia de limite. Mas essa ideia implica também no conceito de superação do limite, para alcançar um mundo ilimitado no infinito.
A ideia de relativo é finita e implica no conceito de limite e de uma série finita de limites relativos, até o limite final, além do qual não existe mais o conceito de limite. Nesse ponto, o finito, que teve o seu início, encontra o seu termo final e acaba, perdendo-se no infinito, que acima de todos os limites, permanece invariável, sem início nem fim. Procuremos agora responder à outra pergunta, resolvendo o segundo caso mencionado anteriormente. Se a evolução é finita e se a própria natureza desse fenômeno o leva para um termo que o extingue, haverá também limites no caso da evolução individual? E quais serão eles? Colocamo-nos sempre perante novos problemas, porque estamos no terreno da pesquisa e temos de atingir o nosso objetivo, que é o máximo possível de conhecimento. Podemos fazer isso sem risco nem medo, porque estamos cumprindo um dever e sabemos pela nossa experiência que não há pergunta à qual a inspiração, até agora, não tenha respondido. Não há problema que lhe tenha sido proposto e que ela tenha deixado sem solução. A primeira coisa a fazer sempre é nos orientarmos a respeito do assunto que enfrentamos. Lembremo-nos que o sistema é um organismo de elementos, cada um deles no seu devido lugar e posição, cumprindo a sua função. No final da evolução, o ser volta a possuir de novo esta capacidade, readquirindo as qualidades para funcionar desse modo, em plena obediência à lei, o que constitui a perfeição relativa do ser, reconquistada com a evolução. Ora, quando o ser atinge a sua perfeição relativa, ele se encontra reintegrado na posição de origem, numa condição perfeita em relação à função que ele cumpre no sistema, de onde, com a revolta e a queda, o ser tinha se afastado. Então, se todo o processo evolutivo se encerra, extinguindo-se ao atingir o sistema, perguntamos se a evolução também cessa para o indivíduo quando ele alcança o estado de perfeição original que ele possuía antes da queda. A perfeição relativa de origem é atingida quando a imperfeição, devido à queda, é corrigida, depois de ter sido percorrido o caminho de retorno ao sistema para neutralizar o caminho de afastamento. Mas qual é esse estado de perfeição? Como podemos defini-lo e localizá-lo para saber qual é o ponto onde termina a evolução de um dado ser? Como já foi explicado, trata-se de uma perfeição relativa à posição do ser no sistema orgânico do todo. Essa perfeição é atingida pelo ser quando ele aprende, pela escola da sua existência, a cumprir a sua função específica no funcionamento do todo de maneira perfeita, em relação ao seu conhecimento, capacidade e posição na estrutura do organismo do todo. E cumprir de maneira perfeita a sua função significa executar perfeitamente o comando da lei, que expressa o pensamento perfeito de Deus. Quando o ser, por ter aprendido toda a lição, destrói, com o seu esforço e experiência, a parte negativa, transformando-a em positiva, passando a executar o trabalho que lhe cabe, então ele atinge o conhecimento total da lei em relação ao nível de vida ao qual ele pertence,
completando a sua evolução. É nesse ponto que a sua evolução tem que parar, porque o ser voltou ao ponto de partida, completando a viagem de volta realizada pela evolução, através da qual o ser neutralizou a viagem de ida, realizada pela involução, reintegrando em relação a si o que ele havia destruído e voltando a ser o que era antes. Já falamos no livro O Sistema dessa posição e perfeição relativa de cada elemento no seio do organismo do sistema. Portanto, terminar o caminho da evolução, voltando a Deus no seio do sistema, não significa ter percorrido o mesmo percurso evolutivo igual para todos os seres. Então, o que um elemento passa a fazer ao atingir o estado de sua perfeição relativa? Ficará ele paralisado sem poder evoluir mais? O que impede a sua ulterior evolução? Para compreender a questão, temos de levar em conta também o princípio das unidades coletivas, conforme mencionado no capítulo 12 de A Grande Síntese. Por esse princípio, o indivíduo agrega-se aos seus semelhantes, mas sem perder a sua individualidade, que permanece como elemento da nova unidade coletiva. Ora, quando um determinado elemento atinge o estado da sua perfeição relativa, ele cumpre espontânea e conscientemente, em perfeita e convicta obediência à vontade da lei. Nessa condição, sua evolução individual cessa, pois para esse elemento, que já voltou ao seu plano de vida, não há mais caminho a percorrer. Mas nem por isso ele fica paralisado na sua volta para Deus. O ser continua evoluindo, mas de uma forma diferente, não mais como um elemento singular separado, mas sim como elemento componente de uma nova unidade coletiva, da qual agora ele faz parte. Aqui começa a funcionar o princípio das unidades coletivas. Já vimos que o objetivo da evolução é a reconstrução do organismo do sistema, voltando do estado caótico ao estado orgânico de ordem destruído pela revolta. Vimos também que o separatismo egocêntrico é qualidade do antissistema, enquanto a fusão num estado unitário é qualidade do sistema. É lógico, então, que a evolução leve o ser da forma de vida separatista para a forma de vida unitária. Portanto, chegando a esse ponto, o ser não trabalha mais para a sua própria evolução como elemento separado, não progride mais somente para si, como indivíduo, mas passa a avançar como elemento fundido com os seus semelhantes na unidade coletiva maior, da qual ele agora faz parte. Essa nova forma de evolução é possível também devido ao fato de que o elemento, após ter realizado toda a sua evolução e assim ter atingido a sua perfeição relativa, passa a ter um funcionamento completo, automático e determinístico, livre das tentativas e dos erros da fase experimental de construção, condição que permite, com certeza absoluta, contar com o seu trabalho, sendo possível, a partir desse ponto, iniciar com esse elemento a obra de uma construção superior. Seria absurdo querer iniciar um trabalho evolutivo sem ter antes terminado o precedente,
sobre o qual o novo se levanta. Seria perigoso utilizar na nova construção elementos não estáveis, que não formem um apoio firme, não constituam um problema já resolvido, não ofereçam uma certeza de conduta com a qual a unidade superior possa contar. A construção da nova unidade coletiva somente pode ser iniciada quando as experiências vividas pelos seus elementos componentes foram definitivamente assimiladas em forma de instinto, de modo que não haja mais a incerteza da livre escolha na conduta de cada indivíduo. Assim, a incerteza e a tentativa pertencem apenas à fase de construção de cada elemento até a sua conclusão, podendo ser aceitas somente para a nova unidade coletiva que está sendo construída, mas não para os seus elementos componentes. Os tijolos devem ser bem feitos quando são usados para levantar um edifício. Para que haja garantia de estabilidade, não se pode edificar o andar superior enquanto não for concluído o andar inferior. Assim, a evolução prossegue individualmente para cada elemento, que continua progredindo, porém não mais isoladamente, separado em uma sua particular evolução egocêntrica, que já está realizada, mas sim na única forma agora possível, como elemento da unidade maior da qual ele faz parte. Não se trata mais de construir um indivíduo, mas sim uma sociedade de indivíduos, na qual cada um tem que aprender a nova arte, ainda desconhecida por ele, de se fundir organicamente com todos os outros seres numa posição que, diferente da precedente, é feita de compreensão e de concórdia, qualidades necessárias para a colaboração, e não mais, como no passado, de luta e de atritos entre egocentrismos rivais. Então, as leis biológicas do nosso atual plano de existência terão de desaparecer para ser substituídas por outras, como é lógico num universo onde tudo é relativo e está em evolução. É somente por esse caminho que o ser, após ter realizado a máxima evolução possível como indivíduo, pode continuar aprendendo e evoluindo, progresso que ele, como ser isolado, não poderia realizar. Ele também pode continuar evoluindo como indivíduo, porque fica reabsorvido na unidade coletiva da qual faz parte, permanecendo nela com as suas qualidades individuais, que ele conquistou com a sua evolução passada e que agora utiliza para cumprir a sua função específica no seio do novo organismo, do qual passou a constituir uma célula. Vai sendo assim realizado o trabalho de reconstrução da organicidade do sistema, onde esse trabalho terminará. Na sua nova posição, o ser, não mais isolado de seus semelhantes, mas sim ligado a eles por muitas relações, poderá enfrentar e assimilar experiências antes desconhecidas, aprendendo coisas novas e vivendo uma forma de vida mais aperfeiçoada. Assim, o ser não evolui mais sozinho, limitado apenas ao seu pequeno mundo particular, o qual então se amplia, abrangendo horizontes sempre mais vastos, porque agora, como membro do seu grupo, o ser progride numa posição diferente, em função de outros elementos e atividades,
realizando, não mais isolado, um trabalho que ele desconhece e que sozinho não poderia executar. No nível humano, o ser inicia esse novo trabalho como membro da família, continuando a sua evolução nessa condição até constituir uma unidade em forma estável, que se torna elemento constitutivo de uma unidade maior, como grupo, aldeia, cidade, etc. Quando essas unidades constituídas atingirem a sua forma estável, elas também se fundirão para construir outra ainda maior, como nação, povo, raça, etc. E assim continua o processo evolutivo, com a formação de novas unidades coletivas, até todas formarem uma só humanidade. Desse modo, o indivíduo passa a fazer parte de entidades cada vez maiores, na posição de componente delas, o que significa uma amplitude maior das suas experiências e das qualidades a adquirir, dilatando os limites da sua vida, que se expande, multiplicando-se e se potencializando na vida dos outros. Assim, tornando-se elemento de agrupamentos sempre maiores, o ser pode subir até planos de vida mais adiantados, que não poderia alcançar sozinho. Com este método, é interessante ver como o universo orgânico do sistema vai se reconstruindo. O homem se encontra ao longo desse caminho de restauração da organicidade. Assim, por um lado, olhando para baixo na direção de seu passado, ele pode, pela observação dos seus elementos componentes, analisar a composição de sua estrutura e, por outro lado, olhando para o alto na direção do seu futuro, ele pode antecipar a visão das sempre mais vastas sociedades humanas e das unidades coletivas do porvir, nas quais os seres se fundem numa organicidade sempre mais completa, até atingir o sistema. Esse trabalho já foi realizado até o plano do homem. Acima desse nível, para nós, tal obra está ainda para ser feita. O passado nos mostra como funciona nos graus inferiores esse princípio das unidades coletivas. No caso dos primórdios da evolução, os elétrons ainda não tinham disciplinado a sua corrida ao redor dos núcleos. O átomo foi uma das mais simples organizações de elementos constitutivos da matéria. Então os átomos, com a sua fusão em unidades químicas, começaram a construir as moléculas. Depois, as moléculas, associando-se, construíram a célula. E as células, associando-se, constituíram os tecidos orgânicos. Apareceram assim órgãos e organismos sempre mais complexos. Primeiro os do mundo vegetal, depois os do animal inferior e a seguir os do animal superior, até chegar ao homem. Nesse ponto, a organização celular atinge a sua perfeição relativa, com a sabedoria necessária para cumprir a sua função, não podendo mais progredir nessa condição. Então ela continuará o seu caminho em outra forma. Vai se cumprindo assim sempre o mesmo princípio das unidades coletivas, pelo qual os indivíduos juntam-se em sociedade familiar e assim por diante, como vimos. É nesta sua nova posição que o indivíduo, encontrando-se agora com a sua evolução celular orgânica mais ou menos completa, pode progredir como elemento psíquico e espiritual,
atingindo superiores planos de existência. Esse é o caminho percorrido pela evolução para reconstruir o grande organismo do sistema. Trata-se de edifícios sempre maiores, cada um levantado em cima de outro, apoiando-se nos resultados atingidos pelo precedente. Assim, não há individuação que não seja uma unidade coletiva. E tão logo uma unidade seja construída, atingindo a sua perfeição relativa, porque a obra nela realizada está completa, eis que ela se aproxima das suas unidades semelhantes e com elas, atraindo-as ou as repelindo, acaba se fundindo para formar uma unidade coletiva maior e assim por diante. É desse modo que o universo passa do seu estado de antissistema, constituído pelo separatismo egocêntrico de máxima pulverização da unidade no caos, ao seu estado de sistema, constituído pela unificação orgânica na ordem. Eis como a evolução, com o método das unidades coletivas, constrói de novo a organicidade do sistema, destruída no antissistema. Os elementos que, seguindo o princípio egocêntrico, rebelaram-se contra Deus, caindo na desordem e confusão do caos, não podem voltar a Deus senão irmanados no altruísmo e reorganizados no estado de ordem, em obediência à lei. A vida no sistema não existe em forma de luta, como em nossos planos inferiores, mas sim de disciplina e harmonia. Assim como o trabalho da involução foi desorganizar no antissistema a organização do sistema, o trabalho da evolução é organizar de novo no sistema a desorganização do antissistema. A obra de evolução que cabe ao ser em nosso nível humano é a fusão de todas as raças numa só humanidade. Assim como as células de nosso corpo continuaram o seu caminho evolutivo, não como células isoladas, mas sim como elementos de nosso organismo, o ser humano também continuará o seu caminho evolutivo não como indivíduo isolado, mas sim como elemento constitutivo de nossa humanidade. E, de fato, o biótipo do plano A4 é colaboracionista e orgânico, enquanto o biótipo do plano A3 é egoísta e desorganizado. É por isso que o processo da evolução é constituído, sobretudo, por um trabalho de reorganização. Ora, organicidade implica uma complexidade de estrutura e de funcionamento que requer uma inteligência cada vez maior para ser dirigida, o que significa não só divisão e especialização do trabalho, mas também colaboração de especialistas e necessidade de conhecimento para realizar uma obra de conjunto. Eis que surgem experiências diferentes, com as quais se constroem qualidades novas. Abre-se então um mundo inexplorado, em que se encontram planos de vida superiores, através dos quais o indivíduo continua a se desenvolver. Tudo isto significa destruição das qualidades do antissistema e conquista das qualidades do sistema, trazendo conhecimento, inteligência, bondade, ordem, etc. Isso representa desenvolvimento do espírito, que se revela cada vez mais com a evolução, em função do plano de existência que o ser atingiu. Tal princípio espiritual já existe na sua forma mais simples no átomo,
dirigindo e regulando os movimentos dos seus elementos componentes. Desta sua forma mínima, esse princípio vai se revelando e se manifestando cada vez mais com a evolução, por um processo de substituição ao oposto princípio material, do qual ele toma o lugar. O espírito é o resultado dessa transformação, processo no qual consiste o fenômeno evolutivo. Trata-se apenas de um retorno a uma condição que já existia, voltando ao estado original de sistema, do qual o ser, pela queda, decaiu no antissistema até a matéria. É lógico que cada ser possua tanto mais as qualidades do espírito, produto dessa transformação, quanto mais ele se adiantou na evolução. Assim, a cada nível evolutivo corresponde um grau de espiritualização proporcional. Mas a cada nível corresponde também, como vimos, um proporcional grau de unificação na forma de entidade coletiva. Eis então que essas duas diferentes maneiras de conquista evolutiva movimentam-se em paralelo, fazendo que, ao aumento de complexidade orgânica da unidade construída, corresponda um aumento na inteligência e nas qualidades espirituais necessárias para atingir e manter essa complexidade. Assim, na molécula há mais inteligência do que no átomo, nas células há mais inteligência do que na molécula, num tecido orgânico há mais inteligência do que numa célula, no organismo de uma planta há mais inteligência do que num simples tecido, num animal há mais inteligência do que numa planta, no homem há mais inteligência do que num animal. Todavia, para dirigir uma família ou grupo humano, é necessária mais inteligência do que para dirigir um só indivíduo, e assim por diante. Essas unidades coletivas maiores necessitam ser governadas por um centro de espiritualidade de grau cada vez mais adiantado, poderoso e completo. Vemos dessa forma quantos aspectos tem e quão complexo é o processo evolutivo. Em cada nível de vida, as qualidades do antissistema e do sistema aparecem em doses diferentes, conforme a extensão da unidade coletiva reconstruída e o grau de sua evolução e espiritualização. O grau de ascensão pode ser avaliado em termos de unificação e de espiritualidade, que constitui a substância da existência, enquanto a matéria representa apenas a sua aparência. Final do capítulo 15.